Olá pessoal, seja bem-vindo ao Exercita Matemática, eu sou Yuri Medeiros. Eu estou aqui com a questão de número 40 da prova da ESFCX, certo? A Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. E aqui é uma questão muito interessante de geometria, certo? Que envolve alguns conceitos interessantes sobre o uso de área e trabalhar com um triângulo escaleno, que é um triângulo não usual que a gente trabalha em matemática. Olha só. Em um terreno plano foi feita uma triangulação identificando os pontos A, B, C, de modo que a distância entre os pontos A e B ficou igual a 60 metros. A distância entre os pontos B e C é igual a 50 metros e a distância entre os pontos C e A ficou igual a 70 metros. Depois, fixou-se o ponto médio M entre os pontos B e C e obteve-se a distância entre os pontos A e M, que foi de... Pessoal, eu utilizei aqui o GeoGebra, certo? Para poder criar aqui essa representação desse triângulo. Você pode ver aqui nosso triângulo ABC, que ele descreveu com os lados AB igual a 60 metros, BC igual a 50 e AC igual a 70. E aí eu fixei o ponto médio M aqui, né? Tá aqui, tá fixado. A princípio aqui a gente não sabe como é que vai descobrir o valor desse segmento AM aqui, dessa mediana, né? Mas a gente tem que começar a enxergar outros padrões aqui nesse triângulo, certo? Então, eu gostaria que você observasse aqui, eu vou desenhar aqui com a régua, certo? Essa belíssima régua. Desenhar aqui esses... Eu vou pegar aqui os segmentos aqui AB e vou fixar esse ponto O, que é o ponto médio dele. Eu posso fazer isso. Vou pegar o segmento AC e vou fixar esse N aí, que é o ponto médio do segmento AC. E tendo esses três pontos médios que ele me deu, eu vou traçar o seguinte, ó. Eu vou pegar, fazer esse triângulo aqui, que é um triângulo que ele vai ser proporcional a esse triângulo ABC, certo? Ele vai passar aqui pelos segmentos do ponto médio. Apesar do grau aqui da régua, pessoal, esses segmentos aqui, eles não têm ângulo de 90 graus não, viu? Como ele é um triângulo escaleno, ele está inclinado, esses segmentos aqui não tem um ângulo bem diferenciado, certo? Algo em torno de 70, 100 e poucos graus. Eu usei até a ferramenta do GeoGebra para medir antes o valor desses ângulos, só por curiosidade. E aqui eu vou formar esse segundo triângulo aqui, como vocês estão vendo. Deixar aqui a régua de lado, a gente vai precisar usar ela depois. Esse segundo triângulo é bem interessante. Primeiro, se você puder observar aqui, ele divide o triângulo maior em 4 outros triângulos. O primeiro triângulo, esse outro aqui que é o segundo, esse outro aqui que é o terceiro, e este outro aqui é o quarto. E o que é interessante sobre ele é que todos esses triângulos são iguais entre si, ok? E ainda mais interessante é que eu conheço o valor desses segmentos, desses lados desses triângulos novos, certo? Como o N aqui é o ponto médio desse lado AC, eu vou ter que o lado que está oposto ao lado AC, no triângulo menor, vai ser igual a metade do próprio lado AC. O lado AC mede 70, certo? A metade de 35. Então esse lado aqui, o lado OM, que está oposto a ele, mede 35 graus, certo? Vou botar aqui dentro. Da mesma maneira, este lado ANM aqui, que está do outro lado, vai medir 30, que é a metade do lado AB. E o lado ON vai medir 25, ok? Ao mesmo tempo, a minha mediana AM aí, que foi traçada no começo, que é o segmento que ele quer, ela intersecta aqui o lado ON neste outro ponto aqui, ó. Chamar ele aqui de ponto D, né? Do ponto D até o ponto M, essa mediana tem metade do tamanho dela, certo? É isso aí que é uma das coisas interessantes. E a partir daqui a gente tem que pegar, observar mais alguns casos. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu quero dizer com mais alguns casos. Eu tenho aqui 4 triângulos escalenos, 5, se eu contar com o triângulo original, e nenhum deles ainda me deu nenhuma informação útil sobre como resolver isso. Eu não consigo visualizar uma figura
útil para resolver esse problema. Um conselho que eu dou, quando você tiver problemas de geometria, é tentar traçar nesses problemas de geometria, certo? Figuras conhecidas. Eu vou aqui desenhar, e eu posso sempre estar desenhando aqui o que eu quiser, contanto que eu siga as regras, né, geométricas corretas. Essa perpendicular aqui, ó, essa perpendicular aqui ao lado BC. Da mesma maneira eu vou desenhar essa perpendicular aqui do outro lado. Olha só. Tadã. E agora, essas perpendiculares elas vão tocar aqui o lado BC em dois pontos, certo? Elas vão tocar, vamos chamar esses pontos, um deles de E, pode ser, e o outro de F, ok? Vou chamar esse ponto aqui de E e este outro ponto aqui de F. E aí eu vou ter agora uma figura que é conhecida pra gente. Ela é um retângulo, né? Vou até escrever aqui, ó. O, N e F, formam um retângulo, né? Igual a um retângulo. Certo? Onde eu tenho que dois lados deles são 25, né? Que é o lado ON, e o lado paralelo, que é o lado EF. Esses segmentos, eles são iguais a 25. E eu tenho o lado OE e o lado NF, que eu não sei o valor, ok? Então seria interessante que eu fosse descobrir esse valor. Por que eu digo que seria interessante? Porque se eu pegar aqui essa mediana, certo? Ó, vou pegar ela bem certinho aqui para você. E vou transladar ela aqui para esse outro lado, ó. Vou pegar aqui do ponto médio aqui desse lado, vou traçar aqui o segmento paralelo. Eu vou ter que essa mediana aqui, DM aqui, esse ponto aqui, DM, esse lado, ele vai ser igual a esse ponto OP aqui do lado, certo? E que se você reparar bem aqui eu vou ter a formação de um triângulo retângulo. O triângulo O, E e P, certo? Esse triângulo retângulo, o meu lado OP, que é a minha hipotenusa dele, ele vai ser igual a meu comprimento DM, certo? E aí eu vou ter que meu comprimento AM, ele é 2 vezes esse comprimento DM. Portanto, ele vai ser 2 vezes o comprimento OP. Se eu descobrir esse comprimento OP, eu resolvo o meu problema, certo? Então vamos começar agora a trabalhar para resolver, já que eu sei onde eu tenho que chegar para poder resolver esse problema, vamos trabalhar agora na solução. O primeiro passo para a gente resolver isso é aplicar a fórmula de Heron. Vamos descobrir aqui qual é a área desse triângulo que está vendo. A área do meu triângulo ABC, que é a área do meu triângulo maior. Eu descobrindo ela, eu vou ter acesso a uma gama de outras informações. Ela vai ser igual a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos os lados, certo? Eu vou ter aqui, vamos colocar aqui nosso semiperímetro, ok? Vamos chamar os lados de o lado A de 50, em ordemzinha, né, para ficar organizado, e o lado C igual a 70, certo? O semiperímetro é a metade do perímetro, né? Então eu vou somar esses caras e vou tirar a metade deles. 50 mais 60 mais 70 dá 180. A metade, o P igual a 90, certo? E agora eu vou fazer o cálculo da minha área desse triângulo. Olha só. Que vai ser igual a 90 vezes 90 menos 50
vezes 90 menos 60 vezes 90 menos 70. Beleza? Raiz quadrada de tudo isso. E aí vai ficar como? A área do meu triângulo ABC vai ser igual a 90 vezes 40 vezes 30. Opa, aqui é 9 menos 70 não. Aqui é 90 menos 70. 90 menos 70 é 20. Então vai ser a raiz quadrada de tudo isso. Você pode simplificar essa raiz da maneira que você desejar, né? Já eu vou fazer o seguinte. Essa raiz aqui vai ser a raiz de 9 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 10 à quarta. Ok? Eu vou ter o 10 4 vezes ali multiplicando, né? Eu posso tirar esse 9 para fora, fica 3. Esse 4 para fora fica 2. E esse 10 à quarta para fora, eu posso retirar também e fica 10 à segunda. Tudo isso aqui vezes a raiz de 3 vezes 2. Resolvendo tudo isso daqui, 600 raiz de 6, certo? Tá aqui, descobrimos a área do nosso triângulo ABC. Automaticamente, eu consigo saber qual é a área do triângulo OEP, certo? É aquele triângulo que eu tracei ali no começo de preto. Automaticamente, por quê? Porque vai ser 1/4 desse cara aí. Esse triângulo aqui, OEP, a área dele vai ser igual à área do triângulo ABC dividido por 4. Então a área do meu triângulo OEP vai ser igual a 600 raiz de 6 dividido por 4. A área dele vai ser 150 raiz de 6. Beleza, descobrimos qual é a área desses triângulos menores aqui, desse meu triângulo T1, certo? Só que se você reparar bem nesse meu retângulo aqui que eu construí, o retângulo ONEF, certo? ONFE, aliás, um retângulo que vai igual a 2 vezes esses triângulozinhos aqui dentro, certo? Esses triângulos médios aqui que a gente desenhou. Ou seja, é 2 vezes o triângulo OEP. Se é 2 vezes o triângulo OEP, e você pode constatar isso pegando esse lado, esse triângulo NFM aqui, e completando ali do outro lado, certo? Você vai ver que vai dar o segundo triângulo. Eu vou ter os dois triângulos juntos. Por construção, então, esse retângulo tem a área igual a 2 vezes o triângulo OEP. Então eu vou escrever o seguinte, ó. Eu vou escrever da seguinte maneira: a área do retângulo ONFE vai ser igual a 2 vezes a área do triângulo OEP. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 150 vezes raiz de 6. Isso aqui é igual a 300 vezes raiz de 6. Agora tu te recordas que um retângulo, nosso retângulo aqui é feito desse lado ON, desse lado NF, desse lado OE e desse lado F, e que a área de um triângulo é igual a sua base vezes a sua altura, ou seja, a área deste triângulo aqui é ON vezes OE, por exemplo. Vamos colocar isso aqui, ó. A área desse triângulo vai ser igual a ON vezes OE. Cara, eu sei qual é o meu lado ON. Eu sei qual é a minha área. Então, se eu quero descobrir o meu lado OE, vou fazer o seguinte. A área é 300 raiz de 6. Isso é igual a ON, que é 25. Vezes o meu OE, que eu não sei o valor. Vou descobrir agora. Isolando o lado OE, o comprimento dele vai ser igual a 300 raiz de 6 dividido por 25.
300 dividido por 25. Eu vou ter que meu comprimento OE é igual a 12 raiz de 6. Ok? Então, este ladozinho aqui, OE aqui, é igual a 12 raiz de 6. Certo? Até puxar aqui, marcar aqui, ó. Esse caso aqui é OE, que é igual a 12 raiz de 6. E para que eu fiz tudo isso? Bem, para poder descobrir esse lado OP aqui, mas ainda está faltando os elementos. Eu preciso saber quanto equivale esse lado EP, certo? Como é que a gente vai descobrir isso? Primeiro passo, tu tem que saber que a distância aqui, ó, de B para P é metade da distância de B para M. Por quê? Como eu tracei paralelamente a mediana DM nesse triângulo aqui, eu transladei ela, certo? Ocorre o fato que esse segmento OP também é a mediana do triângulo OBM. E se a mediana, ela vai no ponto médio. Então, a distância BM, que é igual a 25, ela está sendo dividida, certo? Em 2. BM vai ser igual a BP mais PM, certo? Ou seja, BP vai ser igual a PM, que eles vão ser igual a 12,5, que é a metade. Beleza? Ao mesmo passo, eu tenho que descobrir agora quanto equivale, se eu quiser ter alguma chance de resolver isso aqui, esse segmento é M, que é mais fácil de descobrir. Por que é mais fácil de descobrir? Porque eu tenho que o triângulo OMB é um triângulo retângulo e eu posso calcular então esse lado é M, certo? Eu vou destacar esse triângulo bem aqui embaixo. OM, triângulo OME, certo? Ele vai ser essa figura aqui, onde esse lado aqui é 35, né? Que é o lado que vai de O até M. Este outro lado aqui, que é o lado que vai de O até E, é 12 raiz de 6. E este outro aqui é X. Como ele é retângulo em E, basta aplicar Pitágoras, certo? Eu vou ter então que 35 ao quadrado vai ser igual a 12 raiz de 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Então eu vou ficar com x ao quadrado, que vai ser igual a 35 ao quadrado, é 1225. E vai ser subtraído de 12 raiz de 6 ao quadrado. 12 raiz de 6 ao quadrado é 144 vezes 6, que é 864. 1225 menos 864, x ao quadrado é igual a 361. X então vai ser igual a raiz de 361. X igual a 19, a raiz de 361 é 19. Então esse segmento todinho aqui, ó, do E até o M vale 19. Vale 19. E quanto é que vale o segmento do B até o E? Se esse vale 19. Bem, se o total é 25, o segmento do B até o E vai ser equivalente a 6, né? E se do B até o E é 6, e eu tenho que o segmento BP, posso escrever aqui do lado, segmento BP é igual ao segmento BE mais EP. Se BP é 12,5, BE é igual a 6, o EP então vai ser igual a 12,5 menos 6. EP igual a 6,5. Como eu não gosto de trabalhar muito com o número quebrado, eu vou colocar igual em forma de fração. Vou colocar assim, ó. Fica mais fácil de fazer conta com ele. Agora a gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem esse comprimento EP aqui. Tem o comprimento OE. A gente precisa descobrir o comprimento OP. Vamos fazer o seguinte. Colocar aqui, ó. OE 12 raiz de 6. EP
13 sobre 2. E por fim, o segmento OP, certo? Vai ser igual a x, que é o que a gente quer. Aplicando Pitágoras nisso aqui, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 12 raiz de 6 ao quadrado mais 13 sobre 2 ao quadrado. Então, meu x ao quadrado vai ser igual a 864 mais 169 sobre 4. Meu x ao quadrado vai ser igual a 864 vezes 4 vai ser 3.456 mais 169. Tudo isso dividido por 4. Tirando a raiz, eu vou ficar com a raiz 3.456 mais 169 igual a 3.625 sobre 4. Isso aqui vai ser equivalente à raiz quadrada de 3.625, que não tem exata, dividido por 2. E agora, se você se lembrar bem, esse x é meu segmento OP. E meu segmento OP é meu segmento DM. A gente tinha aqui no começo que o meu segmento DM, duas vezes ele é igual ao meu segmento AM, que é o que eu quero desde o começo, não é? Então, aplicando aqui, ó, AM vai ser igual ao quê? A duas vezes OP. Então, 2 vezes a raiz quadrada de 3.625 dividido por 2. AM vai ser igual a raiz quadrada, né? Vai embora esse 2 com esse 2. 3.625, certo? Se você dividir 3.625 por 5, 725. Então, isso aqui vai ser igual a 5 vezes 725, certo? 725 dividido por 5 dá 145. Então isso aqui vai ser igual a 5 vezes 145, certo? 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, eu posso tirar esse 5 para fora. Da raiz, eu vou ficar com 5 vezes raiz de 145, que é a nossa letra A na questão. Ok? Pessoal, sei que ficou meio longa a solução. Mas essa solução aqui, ela é um dos muitos caminhos possíveis para resolver esse problema, certo? Eu creio que existem outros, eu cheguei a essa solução após observar um pouco o problema. Obviamente tem que fazer algumas deduções, né? Pois não é óbvio a solução dela, a solução desse problema não é muito óbvia. Ou você já sabe o caminho, ou você tem que deduzir, criar um, como eu fiz, né? E às vezes na hora da prova a gente não tem essa sapiência de fazer desenhos e tal e tudo. Eu fiz esse desenho aqui no GeoGebra para ficar mais apurado, né, mais preciso. Mas eu fiz ele no papel antes também e você consegue ter a mesma imagem, certo? A mesma imaginação. O desenho não é importante. Geometria é a arte de fazer contas corretas com desenhos errados. O importante é você saber o que você está calculando, ok? Eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês a solução. Desde o princípio aqui da fórmula de Heron, do cálculo da área dele, para poder, então, a gente chegar nessa relação desse triângulo aqui mediano, certo? Que ele vai dividir a figura em 4 partes iguais, e a partir dele eu consigo montar um retângulo, né? Essa sapiência, essa saída de montar esse retângulo, para poder transformar isso em uma coisa conhecida, e assim eu conseguir chegar numa solução para o problema a partir da área dele, certo? Eventualmente, você pode fazer essa mesma estratégia em escala maior, utilizando os próprios lados do triângulo escaleno aqui, certo? Só que eu creio que dá um pouquinho mais de trabalho você chegar nessa conclusão dessa maneira, certo? Eu achei melhor fazer por esse caminho aqui, e eu acredito que existam outras soluções possíveis. Então, acho que a banca aqui foi bem forte aqui nesse caso aqui, certo? Pegou uma questão bem específica. Mas se você tiver outras soluções aí, deixa aí no comentário, deixa eu ficar sabendo, certo? Que é uma questão muito interessante. Obrigado, pessoal, e até a próxima.